E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no Mente Aberta. Olha só, vou começar com um desafio. O que é uma fogueira, o motor de um carro e o destino final do universo, o que eles têm em comum? Parece loucura, né? Mas a resposta é uma lei fundamental da física. Uma regra que basicamente governa tudo, da menor partícula até a maior das galáxias. Pois é, e é exatamente essa lei que a gente vai desvendar hoje. Mas ó, fiquem tranquilos, isso aqui não é só uma aula de física, daquelas cheias de fórmula. É muito mais que isso. É a história da nossa relação com a energia. É a regra do jogo que define nossas maiores conquistas e também os nossos limites, aquilo que a gente simplesmente não pode quebrar. Então, bora mergulhar nessa história? Bom, para começar, a gente precisa voltar lá atrás, na aurora da humanidade com nossos ancestrais tipo o Homo habilis. E o primeiro grande, o pulo do gato da nossa história foi o domínio do fogo. Parem para pensar um pouquinho, isso foi revolucionário. De uma hora para outra a gente podia cozinhar, extrair muito mais energia da comida e isso literalmente alimentou o crescimento do nosso cérebro. Sem falar que dava para criar ferramentas melhores, mais resistentes, o fogo no fim das contas foi o nosso primeiríssimo motor. E sabe com quanta energia um ser humano funcionava naquela época? Coisa de 120 watts. 120. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos a potência de uma lâmpada daquelas antigas, sabe? Toda a energia para viver, para caçar, pensar, construir, tudo vinha direto da comida. Era uma economia de energia, assim, 100% biológica. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo, para hoje. Qual é a média de consumo de energia por pessoa no mundo? Se preparem. 5.000 watts. 5.000! A diferença é brutal. E esse pulo, de 120 para 5.000 watts, não é só sobre ter mais conforto, ar-condicionado, essas coisas. Não, é a energia que a gente precisa para sustentar tudo, toda a complexidade da nossa civilização, dos satélites lá no céu até os data centers que fazem a internet funcionar. Beleza? Agora a gente entra no próximo capítulo dessa nossa saga da energia, a Revolução Industrial. E o mais curioso é que essa revolução toda não começou com uma visão grandiosa, um plano genial. Começou com um problema bem prático e, digamos, molhado. O lance era o seguinte: as minas de carvão lá na Grã-Bretanha, que eram a grande fonte de energia da época, viviam inundadas. Tinha uma montanha de energia ali, no carvão, mas tinha um oceano de água atrapalhando tudo. Então, a pergunta que valia ouro era: como é que a gente pega a energia caótica do fogo, da queima do carvão, e transforma isso em um movimento organizado, um movimento poderoso? Em outras palavras, como transformar o calor, que é só um monte de moléculas se agitando de forma aleatória, em trabalho útil? Sabe, numa força organizada para bombear toda aquela água para fora da mina. Essa era a grande barreira que estava impedindo o progresso de acontecer. E aí surgiram as primeiras tentativas, as primeiras máquinas, de caras como o Savery e o Newcomen. Elas eram, fascinantes para a época, mas, eram terrivelmente ineficientes, gastavam um caminhão de carvão para tirar um pouquinho de água. A grande virada de chave mesmo veio com um sujeito chamado James Watt. Ele estava consertando uma dessas máquinas e, teve uma ideia que mudou tudo, um condensador separado. Eu sei, parece um detalhe super técnico, né? Mas essa pequena inovação aumentou a eficiência de um jeito tão absurdo que não só secou as minas, como basicamente deu a partida na Revolução Industrial. E é aqui que a história fica ainda mais legal. Conforme eles iam tentando construir motores melhores, mais eficientes, esses engenheiros começaram a perceber uma coisa. Eles estavam esbarrando em certos limites. E não era um limite de tecnologia, tipo, não temos o parafuso certo, não. Eram limites fundamentais. Eles não estavam só escrevendo o manual de uma máquina. Sem saber, eles estavam decifrando o livro de regras do universo. E essas regras, com o tempo, foram organizadas no que a gente hoje chama de segunda lei da termodinâmica. Pensem nela como se tivesse dois lados, duas faces da mesma moeda. A primeira, que veio de um cientista chamado Clausius, é basicamente algo que a gente já sabe por experiência própria. O calor sempre flui do lugar mais quente para o mais frio. É por isso que uma xícara de café quente sempre esfria, nunca esquenta sozinha. Já a segunda, de Kelvin e Planck, foi meio que um balde de água fria nos inventores. Ela diz que é impossível construir uma máquina que seja 100% eficiente. Sempre vai ter uma perda. É como se o universo cobrasse um pedágio de energia em toda a transformação. E essa tendência inevitável de perder energia, de espalhar a energia, ganhou um nome: entropia. A palavra vem do grego e significa transformação. E, de um jeito bem simples, a entropia é a medida da desordem, da bagunça de um sistema.
A grande lição da segunda lei é essa. No universo como um todo, a entropia, a bagunça, sempre tende a aumentar. No final das contas, a bagunça sempre vence. Tá, eu sei, entropia pode parecer um negócio super abstrato, coisa de cientista, né? Mas a verdade é que essa lei está funcionando o tempo todo, em silêncio, em tudo ao nosso redor. E para provar isso, vamos olhar para duas coisas que todo mundo conhece: o motor de um carro e a geladeira de casa. Vamos pensar no motor do carro. Ele é um exemplo perfeito da segunda lei em ação. Ele segue o fluxo natural das coisas, né? Ele pega o calor super intenso que vem da queima do combustível, usa uma parte desse calor para criar movimento, para fazer o carro andar, e o que sobra ele joga fora, para o ambiente, como calor residual. É por isso que o motor esquenta. E, por causa da entropia, uma parte daquela energia da gasolina sempre, inevitavelmente, vai ser desperdiçada como calor, em vez de virar movimento nas rodas. Certo. Então o motor aproveita o fluxo natural do calor, do quente para o frio. Mas e se a gente quisesse fazer o contrário? E se a gente quisesse remar contra a maré? Tipo, mover o calor de um lugar frio para um lugar quente? Pois é exatamente isso que a nossa geladeira faz todo santo dia. Ela é tipo uma máquina anti-entropia, mas só ali, localmente. Ela usa a energia que vem da tomada para fazer algo que parece impossível. Ela pega o calor de dentro dela, que já está frio, e joga para fora, para a cozinha, que está mais quente. Ela está lutando contra o fluxo natural. E essa luta, claro, tem um preço. Ela gasta energia o tempo todo para fazer isso. É por isso que aquela grade atrás da geladeira é sempre quente. É o calor que ela roubou de dentro sendo jogado fora. Bom, até agora a gente falou muito de máquinas, de motores, de geladeiras, mas a consequência mais profunda e talvez até um pouco assustadora dessa lei não tem a ver com tecnologia, tem a ver com a própria natureza do tempo. Ela ajuda a explicar por que a gente vive a vida numa única direção, sempre para frente. Olha só essa frase, que é talvez uma das mais importantes de toda a ciência. A entropia do universo tende a aumentar com o tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o universo inteiro, como um todo, está numa viagem só de ida. Uma viagem em direção a um estado de máxima desordem, de máximo espalhamento. E é por isso que algumas coisas na vida simplesmente não têm volta. Pensa bem, um ovo que cai no chão e quebra, ele nunca vai se consertar sozinho. A fumaça de uma vela se espalha pelo ar, ela nunca volta para dentro do pavio. O café esfria. Todos esses processos acontecem numa via de mão única, porque todos eles aumentam a bagunça, a entropia geral. E essa direção, do organizado para o desorganizado, é o que a gente sente como a passagem do tempo. É a famosa flecha do tempo, sempre apontando para o futuro. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Um paradoxo que, de certa forma, nos define. Se a grande correnteza do universo está sempre correndo em direção à bagunça, à desordem, como é que podem existir ilhas de ordem tão incríveis? Como uma árvore, um cérebro humano ou uma cidade inteira? Como é que a própria vida, que é o auge da organização e da complexidade, é possível? Bom, a resposta para essa pergunta ainda está sendo buscada na fronteira da ciência. E fica aí como uma reflexão para a gente manter a mente sempre aberta. Pessoal, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.